questão número 25 tem aqui uma equação irracional e, por sinal, essa questão aqui foi anulada, hein? É porque ele pede aqui qual é a afirmativa falsa e isso aqui ficou com duas falsas. Vamos ver o que aconteceu aqui. Seja S um subconjunto dos reais, o conjunto solução na variável x dessa equação irracional dada por isso aqui, raiz quarta dessa expressão elevada à quarta mais raiz oitava da mesma expressão, a quarta é igual a 420. Vamos escrever isso aqui. E ele deu uma sugestão aqui, ele sugeriu você chamar essa expressão aqui, ó, x2 mais x, chamar isso aqui de y. Olha só, não precisava ele ter dado essa sugestão. A gente sabe resolver equação irracional, né? Mas de qualquer maneira, vamos fazer isso que ele falou aqui. Ele sugeriu você chamar essa expressão aqui de y. E tem ela aqui, nesse radical, e tem aqui também. Então vamos reescrever isso aqui assim. Isso aqui é a raiz quarta. Então isso aqui é y elevado à quarta. Y elevado à quarta. E aqui raiz oitava desse mesmo y elevado à quarta. Isso aqui dá 420. Olha aqui, a gente pode simplificar esse radical aqui. Aqui tem raiz quarta e aqui o y está elevado à quarta. Eu posso simplificar, cortar aqui esse 4 com esse 4 e dizer que isso aqui é y? Não, tem uma coisa errada. Tem uma coisa faltando. Essa raiz quarta aqui, de y à quarta, não é y, é módulo de y. Então, pegadinha, hein? Você vai no embalo, chama isso aqui de y, vai dar y. Não é y, é o módulo de y. Porque esse y aqui pode ser um número negativo. Olha aqui, x2 mais x é uma função do segundo grau que pode ser positiva ou negativa. Por exemplo, se você fizer aqui x igual a menos 1/2, x igual a menos 1/2, isso aqui vai ficar 1/4 menos 1/2, vai dar menos 1/4. Então essa expressão aqui poderá ser negativa, sim senhor. Então você não pode dizer que essa raiz quarta aqui é y, é módulo de y. Porque quando você eleva a quarta potência, você torna o valor positivo. Aí extraiu a raiz quarta, vai dar y mais, tem que colocar o módulo aqui. E essa raiz oitava, hein? Olha só, essa raiz oitava aqui a gente pode escrever. Como é que a gente simplificaria isso? Eu posso cortar esse 8 com esse 4 e dizer que ficou raiz quadrada de y? Não, aí não é raiz quadrada de y, porque aqui ele vira positivo. Então isso aqui, depois de simplificar aqui esse índice com esse expoente, isso aqui vai ficar raiz quadrada de módulo de y. Não é raiz quadrada de y. Se você não colocar o módulo aqui, você vai errar tudo, tá? Vai achar soluções estranhas. Então, essa equação, chamando isso aqui de y, vai ficar desse jeito. E agora, o que que a gente faz? Olha só, para assumir com esses módulos e com essa raiz aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa expressão aqui, raiz quadrada, do módulo de y, que no fim das contas é a raiz quadrada do módulo disso aqui. Eu vou fazer uma outra substituição. Eu vou chamar isso aqui de k. Quer dizer, eu vou usar uma outra variável. Então, isso aqui é k e isso aqui é o quadrado de k. Então, essa equação vai poder ser reescrita assim. Isso aqui é k2. Isso aqui é k, menos 420 é igual a 0. Então, equação do segundo grau em k, mas não esqueça que o k é isso aqui, tá? O k é essa expressão. Tá, vamos resolver essa equação? Equação fácil de resolver, né? K2 mais k menos 420 é igual a 0. Olha, dá para fazer aqui por soma e produto, porque esse produto aqui é 420 e essa soma algébrica é 1, seria 20 e 21.
Então, produto 420 e soma algébrica 1. Então, 20 e 21, um deles é negativo, a soma das raízes é menos 1, é menos b sobre a. Então, aqui tem que ser menos 21 e mais 20. Esses são os valores possíveis para K. Agora, observe que o K é uma raiz quadrada. Quer dizer, isso aqui indica uma raiz quadrada positiva do número. A gente está lidando com números reais, não são números complexos. Então, esse K igual a menos 21 deve ser eliminado. Então, o valor de K tem que ser 20. Então, vamos escrever isso aqui, ó. O K, que é essa raiz aqui, raiz quadrada do módulo de x2 mais x é 20. Agora a gente pode elevar ao quadrado, vai ficar elevando ao quadrado aqui, o radical vai sumir, vai ficar módulo de x2 mais x. Eu elevei ao quadrado, a raiz vai sumir, mas aqui você vai continuar com o módulo. Isso aqui é 20 ao quadrado, 400. E como é que a gente prossegue daqui? Olha, se o módulo disso aqui é 400, então essa expressão tem que valer 400 ou então menos 400. A gente tem duas soluções, né? x2 mais x vale 400 ou então x2 mais x vale menos 400. As duas são válidas. Então, a gente tem que resolver essa equação e resolver essa equação aqui. Então, ficamos com duas equações do segundo grau para resolver. x2 mais x é igual a 400 e x2 mais x é igual a menos 400. Essa aqui vai ficar o seguinte: x2 mais x menos 400 é igual a zero. Aqui não adianta fazer soma e produto, hein? Porque as raízes vão ser irracionais. Ó, o delta aqui vale B2 menos 4AC, que vai ficar 1 mais 1.600, vai dar 1.601. 1.601 tem raiz exata? Claro que não, porque 1.600 é 40 ao quadrado. Então, 1.601 quadrado perfeito. Se você somar um aqui, você não vai ficar com outro quadrado perfeito, né? Os quadrados perfeitos aqui nessa faixa, eles estão mais afastados. Então, isso aqui não é um quadrado perfeito. Vai ficar indicado, então, raiz quadrada de 1.601. Então, os valores de x aqui são menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 1.601 sobre 2. Essa outra aqui vai ficar parecida. x2 mais x mais 400 é igual a zero. Essa aqui vai dar um delta negativo, né? O delta é B2 menos 4AC, vai ficar 1 menos 1.600, que é menos 1.599. Quer dizer, vai ficar com um delta negativo, então aqui nós não vamos ter raízes reais. Então daqui não vai sair nenhuma solução. Então os dois valores possíveis para x são esses dois valores aqui. É menos 1/2 mais a raiz de 1.601 sobre 2. Esse é um valor. E o outro valor é menos 1/2 menos a raiz de 1.601 sobre 2. Então, o conjunto S tem dois elementos aqui, dois valores possíveis. Agora vamos ver as opções. Olha aqui, os elementos de S são tais que S está contido em reais menos racionais. Olha só, ele quer que você marque a alternativa falsa, tá? Então aqui você vai ter verdadeiras e falsas. De preferência você tem que ter uma única falsa para ter resposta. Tá, então esse conjunto aqui, reais menos racionais, isso aqui é o conjunto I, o conjunto dos irracionais. Então, os elementos de S são tais que
conjunto S está contido nos irracionais. Tá certo isso? Claro que tá certo, porque esses dois números aqui são irracionais. Eles têm essas raízes aqui que não dão exatas, né? Tem essa parcela irracional aqui, somado com menos 1/2, vai dar irracional do mesmo jeito. Então, isso é um irracional e isso é um irracional. Portanto, isso que ele falou aqui, os elementos de S são tais que S está contido nos irracionais, isso aqui é verdadeiro. Letra B, ele fala que o produto dos elementos de S é um número positivo. Olha só, produto dos elementos de S, esses são os elementos de S. O produto deles, é só você multiplicar isso por isso, né? Mas você pode ver isso mais rapidamente, levando em conta que essas são as raízes dessa equação. Equação de segundo grau. E o produto das raízes aparece aqui, ó. É C sobre A, que dá um valor negativo. Claro que se você fizer isso vezes isso, vai ficar aqui o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pode fazer as contas que vai dar menos 400, tá? Então, o produto dessas duas raízes realmente é um número negativo, que é menos 400. Então, produto dos elementos de S é um número positivo? Não é positivo, é negativo. Isso aqui é falso. Letra C, a soma do maior e do menor elemento de S é igual a menos 1. Olha só, S só tem dois elementos. Um deles é o maior, outro é o menor. Por acaso, o maior é esse aqui, né? E o menor é esse aqui. Se você somar esses dois elementos, essa parte aqui do radical vai cortar, vai ficar menos 1/2 somado com menos 1/2, que dá menos 1. Então ele falou que a soma do maior com o menor elemento de S é igual a menos 1. E isso está certo. É isso mesmo, é menos 1. E nessa letra D, ele fala que a soma dos elementos de S é igual a 2. Não, meu amigo, é menos 1. A gente acabou de ver aqui que dá menos 1, né? Vou ter que voltar lá para mostrar novamente que é menos 1? Não precisa. Já calculamos aqui e vimos que é menos 1. Então, a soma dos elementos de S é igual a 2. Isso está errado, isso é falso. Então, olha só, nós temos aqui duas falsas. Ele quer que você encontre a falsa. Essa B é falsa e essa D é falsa. Você não pode ter duas falsas. Por isso que essa questão aqui foi anulada. Mas se a gente tiver que marcar respostas corretas, né? Ou seja, encontrar as falsas, seriam essas duas aqui. Letra B de Bravo e letra D de Delta.